excetuando as noites em que eu fiquei acordado porque estava no hospital, na sala de cirurgia, operando. A única coisa que me fez ficar mais tempo acordado foram os problemas financeiros. Eram as dívidas. Era um mês que parecia durar 60 dias e um salário que parecia durar 15 dias. E então eu busquei refúgio na palavra de Deus. Será que Deus não tem uma resposta para mim? Será que Deus não tem uma dica, não tem nada para me dizer, para que esse sufoco não se perpetue na minha vida e eu possa ter pelo menos alguns dias fora do cheque especial? E eu me lembrei, queridos, que quando Deus mandou que Moisés fosse retirar o povo de Deus que estava no cativeiro, que já durava 430 anos no Egito, a primeira proposta de Faraó, depois de ser dobrado no seu orgulho, na sua soberba, foi: tá bom, vocês podem ir para adorar a Deus, mas deixem as famílias de vocês aqui. E então Moisés disse: não, de maneira nenhuma. Nós iremos e nossos filhos e nossas mulheres irão conosco. Uma segunda proposta de Faraó foi: pois então vocês vão e pode até levar a mulher e os filhos, mas o gado de vocês fica aqui, o rebanho de vocês ficam aqui, os bens de vocês ficam aqui. Moisés disse: de jeito nenhum, nós iremos e levaremos o nosso rebanho, porque sem ele, o que é de onde nós vamos tirar, o que nós vamos oferecer a Deus? E Faraó disse: vejo que há má intenção da tua parte, de modo que vocês não vão sair e vão continuar no cativeiro. O inimigo, queridos, ele quer nos manter cativos. Se ele não consegue nos manter cativos, ele quer manter cativo a nossa família. E se ele não consegue manter cativo a nossa família, ele quer manter cativo o nosso bolso. Ele quer manter cativo a nossa empresa, o nosso emprego, a nossa conta bancária. Ele quer ter as garras encravadas em nós de alguma maneira. E os textos que eu escolhi nesta manhã para compartilhar com vocês foram textos que me ensinaram a lidar com esse tipo de questão. Esta parábola, queridos, que Jesus Cristo contou, é de autoria de Jesus Cristo. Jesus Cristo não está plagiando ninguém. Esta parábola é criação dele. É ele tentando ensinar uma verdade espiritual, usando coisas compreensíveis do dia a dia das pessoas. Fala de um homem, o título da parábola é O Rico Insensato. E fala de um homem rico. Se ele era rico, queridos, é porque ele tinha mais do que ele era capaz de consumir. Ele tinha mais do que ele era capaz de comer. Ele tinha mais do que ele era capaz de gastar. Ele tinha tanto que ele sobrava o que ele tinha. E o texto diz que o campo deste homem rico produziu com abundância. O homem já era rico e agora o seu campo produz com abundância. E esta abundância se transforma num problema na vida daquele homem. É que ele não tem mais onde guardar tanta coisa. Não tem onde guardar tanto trigo, não tem onde guardar tanta uva, não tem onde guardar tanto gado, não tem onde guardar tanta cevada, não tem onde guardar tanta riqueza, não tem onde guardar tanto dinheiro, não tem onde guardar tanto salário. Aquele homem não tem onde colocar aquilo que o campo produziu. Então ele tem uma ideia. Ele resolve destruir os celeiros que ele tinha.
e resolve construir celeiros ainda maiores para caber aquela colheita que havia sido maior do que ele podia guardar. E depois de fazer isso, ele então diz para sua alma: alegra-te, bebe e regala-te, porque tens em depósito para muitos anos. É interessante que em nenhum momento aquele homem parou para pensar: eu tenho mais do que eu posso comer para compartilhar com quem não tem o que comer. Isso nunca passou pela cabeça dele. Não veio à mente dele: eu tenho mais do que eu posso guardar para que eu possa ser generoso e distribuir. Não, nunca passou isso pela cabeça dele. A ideia dele é que o grão era dele. Ele diz: o meu grão, o meu trigo, os meus produtos, os meus celeiros, a minha alma, tudo é dele. Até que ele ouve uma voz do céu que diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? E aí ele descobre que o grão não era dele, o trigo não era dele, o produto não era dele, o celeiro não era dele, porque a alma não era dele. Quem tem uma vida por empréstimo, queridos, não é dono de nada. Quem tem vida por empréstimo não é dono de nada que esta vida lhe conceda. Quem tem a vida por empréstimo não é dono da empresa. Quem tem a vida por empréstimo não é dono do emprego. Quem tem a vida por empréstimo não é dono do dinheiro, não é dono da casa, não é dono dos carros, não é dono da roupa que veste, não é dono de nada. Nós pensamos que somos donos das coisas que nós temos, porque nós pensamos que nós somos donos da vida que nós vivemos. Mas a vida que nós vivemos é uma dádiva de Deus, e é uma dádiva que se renova a cada manhã, e que se não se renovar no dia de amanhã, a minha vida encerra hoje. E aquilo que eu penso que tenho, vai ficar. Aquele homem era tão desgraçado, que ele não tinha nem para quem deixar. O texto diz: louco, hoje esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Numa condição normal, seria para a esposa, seria para os filhos, seria para os amigos, mas pelo jeito esse homem era tão egoísta que nem tinha esposa, nem tinha filhos, nem tinha amigos. Ele não tinha, era absolutamente nada. Ele não tinha um coração como o de Davi, que um dia faz uma oração que está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 19, Ariel projeta para a gente. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso 14. Primeiro livro das Crônicas, 29, verso 14. Ele diz: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Deixa eu explicar o contexto desta oração. Davi se inquietou quando ele olhou para o palácio em que ele vivia e olhou para a tenda onde a arca da aliança estava, e em princípio Deus morava, não o Deus morar e ficar aqui permanentemente, mas era o lugar onde Deus era adorado. E ele diz: isso não tem cabimento, isso não tem lógica, isso é um despautério. Como é que eu vivo num palácio atapetado e Deus, a arca da aliança, está numa tenda
É verdade, era uma tenda bastante sofisticada, era uma tenda bastante rica, mas era uma tenda, uma barraca, comparado com o palácio de Davi, não era nada. Ele diz, isso aqui não tem lógica. E então ele resolve construir um templo para que a Arca da Aliança, que marcava o lugar onde Deus se encontrava com os homens, estaria. E então Deus diz a ele, não, você não vai construir não, porque você é um homem de guerra, a sua mão está muito suja de sangue, você não vai construir não. O teu filho, Salomão, vai construir isso no teu lugar. É interessante que Davi não perdeu o entusiasmo, não perdeu o elan, e ainda assim ele resolve dar uma oferta, ele resolve juntar o material e os recursos para que o templo que ele imaginou sejam construídos. E então ele doa algumas toneladas de ouro, de prata, de pedras preciosas. Os seus oficiais também fazem doações, os seus comandantes também doam, os principais também doam, e junta-se uma fabulosa fortuna, desculpe a redundância, mas é literalmente isso, muito ouro, muita prata, madeira de acácia, muita coisa. E então Davi faz esta oração, e ele diz assim, Senhor, bendito és tu, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Davi não diz, vem do meu arco, vem da minha espada, vem da minha guerra, vem da minha luta, vem do meu trabalho. Ele diz, vem de ti. Riquezas e honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão está a força e o poder, e contigo está o engrandecer e a tudo dá forças. Ele diz, meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu e quem é este povo, para que tenhamos o privilégio de te dar esta oferta? Davi estava encantado agora com a possibilidade, não mais de construir o templo, porque ele já sabia que não ia construir, mas a possibilidade de dar aquela oferta a Deus. Quem sou eu para poder dar alguma coisa, ofertar alguma coisa a um Deus que é dono de tudo? Aí ele chega e diz, Senhor, tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, esse ouro todo é teu, essa prata toda é tua, essa madeira de acácia toda é tua, o meu reino é teu, as minhas vitórias são tuas, a minha glória é tua, minha vida é tua, tudo é teu, Senhor. A minha vida é por empréstimo, ela é tua, e se a minha vida é tua, tudo que eu tenho te pertence. Quem sou eu para poder dar alguma coisa a um Deus que já tem tudo e é dono de tudo? Ele diz, tudo é teu, Senhor, e é da tua mão que nós te damos, tudo vem de ti, e é da tua mão que nós te damos. Sabe, querido, Deus nunca recebeu nada que primeiro Ele não tivesse dado. Deus nunca recebeu nada que primeiro Ele não tivesse dado. Pode repetir isso comigo? Deus nunca recebeu nada que primeiro Ele não tivesse dado. Mais uma vez, Deus nunca recebeu nada que primeiro Ele não tivesse dado. Era o primeiro mês de caminhada pelo deserto. E Deus dá a Moisés um projeto, o projeto do tabernáculo.
esse projeto do tabernáculo deveria ser executado em pleno deserto, de caminhada para Canaã. Esse projeto envolveria muito ouro, muita prata, muita pele, muito linho, muito tecido azul e vermelho, carmesim. E então Moisés conclama o povo a ofertar para que seja construído um tabernáculo, a tenda, onde será colocado a Arca da Aliança. É o início da história do templo. Antes do templo foi essa tenda, chamada tabernáculo. E aí o povo então se mobiliza. E Êxodo, capítulo 35 e 36 nos diz que o povo se mobiliza. E os homens trouxeram ouro, fivelas, pendentes, anéis, braceletes, bacias de ouro, bronze, prata, deram também madeira de acácia. As mulheres teceram coisas e trouxeram linho fino, teceram pele de carneiros e de cabras e prepararam material e eles doaram para que fosse construído o tabernáculo. Mas eles doaram tanto, que no capítulo 36, verso 3 a 7 de Êxodo, nós lemos que chegou um momento que era tanta doação, tanta oferta, que Moisés precisou baixar uma ordem. E a ordem foi: ninguém traga mais nada, porque já tem mais do que o necessário para a construção do tabernáculo. Já pensou isso aqui, Alexandre? Para a construção do templo, o senhor tendo que baixar um decreto: por favor, não dê mais, por favor, guarde em casa, não traga mais. Vamos profetizar isso aqui. Mas de onde é que esse povo foi tirar isso? Quem é este povo? Esse povo é aquele povo que era escravo até o mês anterior. Esse povo amassava barro no Egito até o mês passado. Esse povo foi resgatado do cativeiro e está em pleno deserto, de caminhada para Canaã. Eles não têm a menor ideia de como são as coisas em Canaã. Eles nunca estiveram lá, nunca moraram lá, nunca viram nenhuma fotografia de como era Canaã. Eles nem sabiam o que iam enfrentar. Tinham todas as razões para economizar, guardar, para poder usar lá onde eles iam chegar. Mas sabe, queridos, eles doaram. Mas e de onde esse povo tirou o ouro? E aí nós temos que ir um pouquinho antes. Nós temos que ir para o início da história. Lá no capítulo 12, do mesmo livro de Êxodo, Deus diz: vocês não vão sair daqui de qualquer jeito, não. Eu vou dar graça aos olhos dos egípcios, e vocês vão pedir bacias de ouro, bacias de prata, pendentes, anéis, joias. Vocês vão pedir os tesouros, porque vocês vão sair daqui e vocês vão despojar o Egito, vocês vão levar consigo a riqueza do Egito. É desta riqueza que Deus deu ao povo, que o povo está dando a Deus. Ninguém jamais deu a Deus qualquer coisa que primeiro de Deus não tenha recebido. Mas o texto nos diz que o que fez este povo dar foi o coração. O coração, aqueles cujo coração se dispôs e cujo espírito os induziu a dar. Ninguém deu obrigado, não. As pessoas davam voluntariamente, pelo prazer, pela alegria de estar dando
a Deus, expressão de gratidão, na certeza de que o que tinham, tinham, porque Deus lhes havia dado. E então, numa expressão de gratidão, eles tomam parte daquele todo que Deus havia lhes dado, e eles dão a Deus com alegria de coração. Muito parecido do que aconteceu lá em Corinto. Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, descrevendo uma oferta que foi levantada na Macedônia para Jerusalém. A Macedônia estava enfrentando um sufoco grande, as pessoas estavam sendo perseguidas, gente estava sendo morta, o povo era pobre, e ainda assim, esse povo levantou uma oferta para mandar para Jerusalém, e Paulo diz, antes de darem qualquer coisa, qualquer tostão, primeiro eles se deram a si mesmos a Deus. Primeiro se deram a si mesmos a Deus. Sim, queridos, a primeira coisa que a gente dá é o coração. Oferta não tem nada a ver com bolso. Oferta não tem nada a ver com bolso. Oferta não tem nada a ver com conta bancária. Oferta tem a ver com coração. É o coração que move alguém a dar, e pouco importa se ele tem muito ou se ele tem pouco, o coração o move a dar, e ele dá. Lembra daquela mulher que deposita tudo que tem, 2 moedas somente, e Jesus Cristo diz, esta mulher deu mais do que toda essa galera aí que está botando aqui fortunas, esta mulher deu mais, porque esta mulher, antes de dar o dinheiro, ela se deu a Deus. Primeiro ela deu o coração. A moeda vem a reboque, mas deixa eu dizer uma coisa, embora a oferta seja voluntária, ou seja, se dá a oferta se quiser dar, mas ela não pode ser dada de qualquer jeito, não é qualquer oferta que pode ser dada, não. Malaquias capítulo 1, nós temos, a partir do verso 6 ao verso 10, Deus levantando um questionamento com relação ao povo. Deus diz, se eu sou pai, que dê a minha honra. Se eu sou Senhor, que dê o meu respeito. Vocês me desonram e vocês me desrespeitam. E eles disseram, o povo de Israel disse, em que é que nós te desonramos e te desrespeitamos? Ele disse, nas ofertas que vocês trazem para mim, nas ofertas que vocês oferecem em cima do meu altar. Vocês estão me oferecendo um cordeiro manco. Vocês estão me oferecendo um cordeiro manco. Vocês estão me oferecendo um novilho cego. Vocês estão me oferecendo um cabrito doente. Vocês acham que vocês estão me honrando com isso? Oferece isso ao governador de vocês. Veja se eles se agradam. Queridos, a oferta que nós fazemos a Deus é expressão do que Deus é para nós. Quando nós estamos ofertando a Deus, nós estamos dizendo com aquela oferta o que Deus representa para nós. Quando eu dou um cordeiro manco, quando eu dou um novilho cego, quando eu dou um cabrito doente, eu estou dizendo a Deus, o que o Senhor merece é só isso, e se dê para o feliz. Em Isaías Deus diz, se eu quisesse comer um novilho, eu jamais pediria a vocês. Meus são todos os novilhos da terra, meus são todos os animais do campo, tudo é meu. Se eu tivesse fome, eu não diria a nenhum de vocês, eu não como o novilho que vocês me trazem, não. Esse novilho que vocês me trazem, esse cabrito que vocês me trazem, esse cordeiro que vocês me trazem, é apenas uma representação do que eu sou para vocês, do que vocês sentem para mim. Queridos, nós adoramos a Deus aqui cantando e dissemos, nosso Deus é soberano,
Ele reina sobre toda a terra, Ele criou os céus e a terra, Ele criou os luminares, Ele criou todas as coisas. Nós dizemos glória a Deus por suas maravilhas. Nós fazemos a mesma coisa com a nossa oferta. Quando nós ofertamos, nós estamos dizendo a Deus, glória a Deus. É verdade, às vezes não é muita glória não, porque o cordeiro é manco, e porque o novilho é cego, e porque o cabrito é doente, e porque a oferta está só a metade, e a gente dá a Deus, e você acha que Deus interpreta como? Cuidado para não cair na roubada de querer dar a Deus o que já é de Deus. Levítico capítulo 27, verso 26, Deus diz assim: o primogênito dos animais, ninguém me dê por oferta. O primogênito dos animais, ninguém me dê por oferta, porque o primogênito dos animais já é meu. O primogênito dos animais já é meu, desde aquela noite lá no Egito, em que o anjo da morte passou e matou os primogênitos dos animais e das pessoas na terra do Egito. Desde aquele dia eu estabeleci que o primogênito de todos os animais e de vocês, os filhos primogênitos que nascerem, são todos meus. Os filhos poderão ser resgatados, mas o dos animais não será resgatado, ele é meu. Aí tinha uma galera que estava dando oferta a Deus do primogênito dos animais. Ele disse: que é isso, cara? Isso aí já é meu, tu quer me dar uma oferta do que já é meu? Do mesmo jeito é hoje. Hoje tem gente querendo dar oferta do que é dízimo. Oferta é uma coisa, dízimo é outra, querido. Oferta é o que Deus me dá. Oferta é minha. Eu dou se eu quiser dar e o quanto eu quiser dar. A oferta é do que Deus coloca na minha mão e é meu. Ele me dá para eu fazer o que bem quiser. E desde que Ele me dá para eu fazer o que bem quiser, eu tiro ou não tiro uma oferta a Deus. Vai depender do que o meu coração me mover a fazer. Dízimo não. Dízimo é outra história. Dízimo, Deus não me dá. Dízimo é de Deus. Ele coloca na minha mão, mas é dele. Ele coloca na minha mão para que eu expresse fidelidade em devolver a Ele o que é dele. Aí alguém chega e diz: e se é dele, para que Ele coloca na mão da gente? Pela mesma razão que no jardim do Éden, Ele colocou uma árvore e disse: Adão, é o seguinte, você pode comer disso tudinho, até perder de vista, agora dessa aqui você não come. Aí a pessoa diz: e para que Deus bota essa árvore lá? Não podia não ter botado, não tinha dado essa confusão toda que deu. Queridos, Adão estava num contexto de quase liberdade infinita. Precisava haver alguma coisa concreta na qual Adão pudesse demonstrar a sua disposição de obedecer a Deus. E a única coisa que tinha era isso aqui: olha, você pode comer do caju, da laranja, da manga, do coco, você pode comer à vontade, agora dessa aqui você não come, porque essa aqui eu não dei a você, eu botei aqui no jardim do Éden, você vai cuidar dela, mas dela você não vai comer. A mesma coisa é o dízimo. Ele é colocado na nossa mão para exercitarmos a fidelidade. Dízimo não é generosidade, dízimo não é gratidão, dízimo é fidelidade na devolução a Deus do que é de Deus e Ele coloca na nossa mão. Oferta é depois do dízimo. Oferta é depois do dízimo. Pessoalmente, eu não imagino que Deus aceita oferta
de quem fica com o dízimo que é dele. Em Malaquias, o mesmo Malaquias, o último livro do Velho Testamento, no capítulo 3, ele tem uma palavra muito dura para com o povo dele, que estava ficando com o dízimo dele. Além de estar ofertando cordeiro manco e novilho cego, ainda estavam ficando com o dízimo que era de Deus. Aí Deus diz: vocês me roubam e ainda querem ser abençoados. E eles disseram: em que é que nós te roubamos? Ele disse: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas alçadas, e é por isso que vocês são amaldiçoados. O profeta Ageu já tinha dito isso antes de Malaquias. Ageu já tinha dito: vocês plantam muito e colhem pouco, e o pouco que vocês colhem botam num saco furado, e quando vocês chegam em casa e abrem, eu sopro. Às vezes a gente pensa que é o diabo, mas não é não, é Deus. É Deus. Queridos, e Deus não quer o nosso não, Ele não quer o dízimo dele de volta, porque Ele precisa pagar a conta da energia das estrelas, de jeito nenhum. Deus não precisa pagar conta a ninguém. Ele estabeleceu o dízimo e Ele estabeleceu a oferta, porque nós precisamos ser abençoados. Deus não precisa, eu é que preciso. Deus não precisa do meu dízimo, eu é que preciso devolver o dízimo dele. Eu é que preciso entregar a oferta, porque eu preciso ser abençoado. E ele diz no mesmo livro de Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Dízimo, querido, é de Deus. Você não administra, você não gerencia, você não escolhe onde dá e a quem dá. Dízimo é para ser trazido à casa do Senhor. Dízimo é um compromisso entre você e Deus, com a comunidade onde você se congrega. A oferta é sua. Se você quiser dar um missionário, você dá. Se você quiser dar um vaso de oração, você dá. Hoje tem muito vaso de oração em todo canto, tem vaso de todo jeito, aliás. E mais, dízimo é na comunidade onde Deus lhe colocou, onde você é abençoado. Você não pode gerenciar o seu dízimo e dar a quem quiser, quando quiser e quanto quiser. Dízimo é de Deus e ele tem que ser devolvido na casa de Deus. Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês uma bênção da qual advenha maior abastança. O problema do dízimo, queridos, é que a gente deixa para dar o dízimo no fim do mês. Sempre que eu fiz isso, eu não consegui dar o dízimo. Aí, resultado, quando era no mês seguinte, eu já estava devendo do mês passado. Aí é que não dava mesmo, mas no outro 3 meses, aí teve um dia que eu disse: Senhor, a gente vamos ter que resolver esse negócio, porque não adianta mais rolar. Não dá mais para rolar, eu estou enrolado de tanto rolar esse dízimo. Vamos fazer o seguinte, vamos zerar aqui. E a partir daí eu comecei a dar o dízimo das primícias. Dízimo é das primícias. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, do verso 9 a 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E aí continua dizendo: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus não quer encher o celeiro do céu não, querido. Deus quer encher o meu celeiro. Deus quer encher o teu celeiro. Deus não quer fazer transbordar de vinho o lagar do céu, não. Ele quer fazer transbordar de vinho o meu lagar e o teu lagar. Não tem para onde, queridos. Não tem para onde. Bênção financeira está atrelada à fidelidade na devolução do dízimo e à generosidade na entrega das ofertas. Não tem nada a ver com oração, não tem nada a ver
com frequência a culto. Bênção financeira tem a ver com fidelidade na devolução do dízimo e generosidade e alegria na entrega das ofertas. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus abençoe vocês e faça vocês ricos. Amém.